O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Europeus encurtam tempo extra para Reino Unido resolver o Brexit. Bem, como você disse, mais um capítulo nessa novela, né? O que aconteceu? Você já tentou assistir House of Cards original? Como assim original? O original é britânico. Ah, não sabia. Dizem que é insuportável. O House of Cards do Kevin Spacey é tipo um remake? É, um reboot. Foi a primeira junção de algoritmos do Netflix. Nossa, porque viam que as pessoas que gostavam dos filmes do Kevin Spacey assistiam de House of Cards original e também séries ou filmes do David Fincher. Nossa, não fazia a mínima ideia disso. Aí a gente vai aproveitar para atualizar mais essa etapa do Brexit e fazer aqui um breve giro mais factual pela Europa. Tá bom, gente? Então vamos lá. Começando, né? O Brexit, a deadline, como vocês sabem, né? Sabiam, na verdade, né? Era 29 de março. E aí a Theresa May pediu o adiamento e ontem, dia 21, foi aprovado o adiamento para 22 de maio. Por quê? Né? Mas então por que a gente teve aqui esse encurtamento, né, de tempo extra? Porque a Theresa May solicitou adiamento até dia 30 de junho. Tá? Mas aí ficou até dia 22 de maio. Por quê? Porque vai ser véspera das eleições para o Parlamento Europeu. E aí as instituições europeias, primeiro, né, você vai ter ali uma mudança no parlamento, você pode ter uma mudança em algumas condutas, uma mudança em aprovação de algum documento. E segundo, tem que saber se vai eleger ou não eurodeputados no Reino Unido, Katsu. Né? Então, assim, tem que sair antes. Porque se o Reino Unido continuar depois, você vai precisar eleger eurodeputados no Reino Unido e assim, não estava previsto isso, não está prevista eleição para o Parlamento Europeu no Reino Unido. Então, por isso que acabava sendo esse prazo do prazo, digamos assim, tá? A ideia é, agora, tentar com que o Parlamento Britânico, tá, aprove a questão de ali alguns termos para evitar aquela saída radical que a gente já comentou, né? Fronteira na Irlanda, questão de serviços financeiros e também questões que a gente não tratou tanto assim, mas, por exemplo, questão de pesca. Tá? Como é que vai ficar pesca? A gente já falou uns meses atrás de barcos pesqueiros franceses e britânicos se estranhando no mar. Né? Um barco abalroando o outro, disparando luminoso sinalizador, um barco no outro, né? Quer dizer, os tripulantes, né? O barco não atira em ninguém, né? O barco não é que nem carros, né? Em que o barco fazer uma coisa. Mas, então assim, questão de pesca também vai ter que fazer algum acordo aí para definir alguma coisa. Então, e o que aconteceu? O Conselho Europeu, que se reuniu essa semana, a gente comentou semana passada que ele iria se reunir essa semana, disse que também a prorrogação, ela só vai valer se o Parlamento Britânico aprovar o Brexit. Mais ou menos o que eles quiseram dizer foi o seguinte: olha, o Parlamento Britânico tem até o dia 29 de março para aprovar o Brexit. Aí, eles aprovando, beleza, aí a gente deixa para 22 de maio ali o tempo de carência, para todo mundo ir se preparando, já sabendo o que vai ter que fazer porque o acordo foi aprovado. Sem o acordo estar aprovado, é divórcio litigioso, é ruptura, tá? Então, assim, a visão de algumas instituições europeias, né, de alguns políticos europeus, a ideia de que, olha, não tem mais muito o que votar, o que negociar. Ou vocês aprovam esse negócio
e a gente tem ali um prazo para todo mundo se preparar, apertar o cinto e tal, ou então não aprova e a gente vai do jeito que dá, vai ao racha. É mais ou menos isso. E começa a ficar uma coisa, inclusive, bastante, né, nebulosa, digamos assim, porque agora você já tem um líder dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Então o Donald Tusk disse que se a Inglaterra quiser voltar atrás ainda dá tempo. Aí o Macron disse que, veja bem, não é assim, não dá para voltar atrás não. O Jean-Claude Juncker ficou ali no meio termo também, dizendo, não, a gente pode voltar a ser amigos, né? O Leo Varadkar, o primeiro-ministro da Irlanda, deu uma alfinetada violenta no Brexit, dizendo que ele sabia que a escolha não seria fácil, que o Reino Unido precisa escolher, ele tem que escolher, né, tem que enfrentar escolhas muito difíceis, e não fomos nós que criamos esse problema. Né? Ou seja, se a ilha da Irlanda passar por alguma confusão, tá, seja de emprego, seja de fluxo de mercadoria, seja de violência sectária, o premier da Irlanda já falou, olha, a culpa não é minha, entendeu? A culpa não é minha, eu votei para ficar na União Europeia. Né? Então, essa banana aí não vai dar certo. Aí, teve uma analogia que eu achei sensacional, assim. Eu fiquei puto de tão sensacional que ela é por não ter pensado nela antes. Que o Mark Rutte, né, o premier holandês, disse que a Theresa May lembra ele o Cavaleiro Negro de Monty Python, A Busca pelo Cálice Sagrado. Né? Se você nunca viu esse clássico do cinema e do humor, primeiro, se bata e vá assistir o filme, tá? Se castigue e vá assistir o filme. Segundo, né, apenas aqui contextualizando, tá? E não é spoiler porque o filme tem 40 anos de idade. O rei Arthur se encontra ali com o Cavaleiro Negro fala, você não vai passar pela ponte, o rei Arthur fala, eu preciso passar pela ponte para achar o Graal, vai lá, corta o braço do Cavaleiro Negro fala, não, mas você não vou conceder a derrota. E aí o rei Arthur vai lá, corta o outro braço dele e fala, mas você ainda não me derrotou. E o rei Arthur começa a falar, não, mas você tá louco, você tá sem braço e tal. Aí vai lá e corta uma perna dele e fala, valente Cavaleiro Negro, né, agora eu vou embora. E o Cavaleiro Negro fala, não, volte aqui que eu vou te chutar, né, eu não me rendi. Aí o rei Arthur vai lá, corta outra perna do Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Negro fica assim, sentado no chão. E aí o Cavaleiro Negro, o rei Arthur pega, vai embora, diz que ele é louco, vai embora. E o Cavaleiro Negro fica, volte aqui, seu covarde, você está fugindo, eu vou te morder, venha pra cá, tal. E o Mark Rutte diz que a Theresa May parece o Cavaleiro Negro. Fica tomando um monte de porrada e tá lá, entendeu? E falando, não, vamos lá. Né? Mais ou menos o que a gente tem falado aqui, só que ele usou essa analogia sensacional. E eu vou além, eu vou usar o mesmo filme para fazer outra analogia. Que a gente sempre falou aqui, explicamos para você, né? Nem falou porque não é opinião, tá? Isso aqui é explicação, é fato, é didática, tá? De que o Brexit, ele busca conciliar coisas inconciliáveis. Ele é impossível de ocorrer de forma harmônica. Então a Theresa May... Vai todo mundo perder. E tem que aceitar isso, e tem que escolher o que perder. E então, assim, a tarefa da Theresa May está sendo... na Floresta dos Cavaleiros de Ni, cortar uma árvore com um arenque. Né? Se você assistiu o filme, você pegou a referência. Se você não assistiu, você tá com cara de bunda. Tá? Peço desculpas. Mas assim, é um arenque, o peixe mesmo. Ela tá tendo que cortar uma árvore com um arenque. E não pode ser um arenque vindo da Noruega, porque Brexit, enfim, vai aumentar a importação. Mas, como, né, eu sei que foi sem querer, mas no início do filme, né, do Cálice Sagrado, nós temos a epopeia do alce da Noruega. Mas você não vai lembrar porque é nos créditos iniciais ainda. Que aí eles demitem o estagiário que fez os créditos. Mas, enfim, Monty Python é um grupo sensacional. Tem no Netflix. Nesse caso eu vou falar o nome, fazer jabá, tá? Assistam Em Busca do Cálice Sagrado, assistam A Vida de Brian, assistam todas as temporadas de Flying Circus, tá? Que era o programa deles na TV, que tem alguns sketches que são famosíssimos, como o Futebol de Filósofos. O Quiz Comunista. O Quiz Comunista. O quadro do Spam, que originou o termo Spam. E o quadro do Ministério de Silly Walking.
Tá? São os mais famosos. Aí tem os mais, né, de nicho, né, do papagaio morto, enfim. Então, o Brexit, ele foi adiado pero no mútuo, tá? Foi adiado o prazo de carência, mas a União Europeia deu ultimato dizendo, olha, a gente só vai aumentar esse prazo de carência se o parlamento de vocês aprovar esse acordo até dia 29 de março. Se não aprovar, vai ser litigioso, vai ser divórcio feio e bora pra cima, tá? Então, assim, de resto vai continuar essa novela, vai continuar as pressões, vai continuar a questão dentro do Reino Unido. E aí teve um ouvinte nosso que lá nos comentários do site do Xadrez Herbal disse que o Rainer Augusto disse assim: a bomba do Brexit vai explodir, não dá mais tempo de jogar para mais ninguém. A única coisa que a Theresa May pode fazer é abraçar o mais forte possível essa granada para que o Partido Conservador talvez sobreviva. Teve pelo menos um soldado dos Estados Unidos que na Segunda Guerra Mundial ganhou a medalha de honra do Congresso por ter abraçado uma granada impedindo a morte dos seus companheiros e sobreviveu, né? Teve outros que foram póstumos. O Capitão América faz isso sem saber que era uma granada falsa no filme. Porém, assim, se sou a Theresa May, eu distribuo granada. Entendeu? Eu saí atacando granada em todo mundo porque ninguém quer facilitar a vida dela também. Nem o próprio partido dela quer facilitar a vida dela, tá? Então, isso tá muito errado, tá? Então, assim, eu acho que ela devia tacar granada nos outros. E eu não lembro agora qual que foi o produto, mas teve eu acho que foi o S10 da Samsung, que no lançamento global tinha um banner ali com USA, Europe and UK. já meio colocando... Separando aí, prevendo, né, que de fato vai rolar, mas pelo visto vai ser traumático, né? E falando em... Você precisa de um celular novo, Matias? Bem, o pessoal da Samsung, manda um S10 aí pra nós, manda dois. A tela do meu tá bem rachada. Manda dois S10 aí pra nós, tá? Aproveitando aí que a gente comentou e tal. Pois é. Sei que o marketing da Samsung deve ouvir a gente e tal. Tem sempre alguém nas agências de marketing que ouve a gente. Assim, a gente faz hashtag recebidos. O meu celular não é Samsung, mas tá bem prejudicado, viu? Então, Samsung, vocês podem dizer que... No meu caso, eu confesso que o meu é Samsung. Tá? Mas o meu é modelo anterior. Saindo do Reino Unido, né, a principal notícia da Europa era essa, que a União Europeia topou aumentar o prazo de carência do Brexit, não tempo de negociação. Tá? Falaram, o parlamento tem que aprovar esse negócio até 29 de março e a gente estende lá o período de adaptação. Tá? Mas de resto, né, vamos aqui fazer um breve giro, né, começando aqui pela Espanha, em que nós tivemos uma proposta de lei bizarra e, assim, bizarra é o mínimo, né? Do Partido Popular, né? Que é o Partido Conservador Espanhol, o partido do centro-direita na Espanha, que disse que migrantes que chegassem à Espanha grávidas, tá? Essas informações são da Luísa Belchior, diretamente de Madrid, que chegaram ao país grávidas, poderiam ter sua situação regularizada se aceitarem entregar seus bebês para adoção. Tá? Então, assim, primeiro, é bizarro do ponto de vista moral, né? Meio que troque o seu bebê por uma regularização da sua situação civil. Tá? Segundo, é uma questão de talvez fazer uma chantagem, digamos assim, para justamente não irem mulheres para o país, né? Não irem mulheres, muito menos mulheres grávidas. E terceiro, é uma tentativa do Partido Popular começar a adotar uma retórica contra a imigração, muito mais característica dos Ciudadanos e agora do Vox, né? Agora, a Espanha ela tinha um partido centro-direita e um partido de direita. Agora ela tem um partido também de extrema-direita. Tá? O Vox é isso. Tá? O Vox é um monte de franquista. Não venham dizer pra gente, vocês estão sendo parciais. Não, eles mesmos dizem. Se os caras adoram o Franco, você quer que a gente chame os caras do quê? De social-democrata. Né? Enfim. Então, é uma proposta bizarra,
mas que quer ir flertar com esse eleitorado, né, anti-imigração, esse eleitorado... lembrando que a Espanha, ela, junto com a Itália, é dos países que mais tem recebido pessoas, imigrantes e refugiados que vêm pelo Mediterrâneo, né? Então, é uma tentativa aí de um jogo eleitoral, mas que é uma notícia bizarra, tá? Isso não tem dúvidas. E aí, vamos para os Países Baixos, tá? Da Espanha, a gente passa direto pela França, tá? A França, nesse momento... Estão queimando carros. É um dia normal na França. Estão queimando carro, tem gente de colete amarelo, estão comendo um queijo fedido, o Corso tá brigando se você olhar para a irmã dele, mas aí se você falar que a irmã dele não é interessante, aí ele vai brigar com você de novo, porque você disse que a irmã dele não é interessante. Se você não pegou a referência, não é uma referência machista, é Asterix Obelix na Córcega, tá? É uma piada. A gente já recomendou aqui. Exatamente, é uma ótima obra historiográfica. Mas nos Países Baixos nós tivemos uma sequência de eventos que foi muito curiosa e que levantou algumas sobrancelhas, tá? Sem querer aqui abraçar nenhuma teoria da conspiração. Que foi o seguinte, um homem de origem turca, no dia 18, na segunda-feira, né, um criminoso, tá? Ele atirou contra pessoas em um bonde na cidade de Utrecht, na Holanda, e pelo menos três pessoas morreram, tá? E tinham 9 feridos, tá? O homem, o assassino, né, se chama Gökmen Tanis, de 37 anos, tá? E ele tinha uma longa ficha criminal, ele já havia sido preso anteriormente, tá? Então, assim, primeiro, falhou, né, um sistema ali de segurança pública, de fichamento, porque se o cara tem um histórico criminal, já foi preso anteriormente, né, e sendo estrangeiro, imagino que talvez ele devesse ter sido, né, expulso, enfim. O Erdogan, que a gente vai falar mais dele no programa, disse que a inteligência turca já está investigando, né, se foi um ato terrorista ou não, tal. O fato é, 2 dias depois... e aqui, para deixar muito claro, eu não estou dizendo que o ataque foi orquestrado, não é uma questão de teoria da conspiração. O fato é, muito provavelmente o ataque acabou influenciando nas eleições regionais 2 dias depois, na qual o principal partido ganhador foi o Fórum pela Democracia, tá? Que é um partido eurocético e anti-imigração. Não é um partido que chega a ser, digamos assim, de extrema-direita ou de um nacionalismo flamengo, tá? Até porque o fundador e líder do país, ele não é flamengo, né? Ele é de origem valônia, inclusive. Ele é da origem dos francófonos da Bélgica. O nome dele é Thierry Baudet, tá? Se você lê Baudet, né, Baudet, você fala que o cara é francês ou belga, não que ele é neerlandês. Não chega a ser como o partido do Geert Wilders, né, o Partido pela Liberdade, que aí sim é um partido que tem um nacionalismo flamengo envolvido, né? Lembrando, Flamengo é o que a gente chama de Flandres, né, muitas vezes, tá? Não é Flamengo o clube de futebol, tem nada a ver. Então, assim... É porque a praia do Flamengo deve ter sido algum flamengo que chegou lá, né? Pode ser, pode ser. E aí, o Fórum pela Democracia foi o grande vencedor dessas eleições regionais. O Thierry Baudet disse que as políticas migratórias estão gerando problemas no país. Disse que está causando centenas de milhares de pessoas com culturas completamente diferentes da nossa, ou seja, ele está falando especialmente dos imigrantes muçulmanos, né, entraram no país. E por que, né, a gente está falando de eleições regionais, né? Porque os Países Baixos, a não ser, né, ao contrário de muitos outros países europeus e de países parlamentaristas europeus, é um país que tem um parlamento bicameral. Lá você tem a Câmara Baixa do parlamento, tá? Que é da onde sai, digamos assim, o governo,
né? O governo atualmente, né, do Partido Popular pela Liberdade e Democracia. A gente falou das eleições na Holanda há muito tempo atrás, né, mas foi quando teve as eleições. E você também tem uma Câmara Alta, tá? Que é como se fosse ali um Senado. Tá? Inclusive, né, o nosso Senado, e se chama Senado no caso holandês. Que isso tem origem lá na unificação dos Países Baixos, das 7 províncias unidas dos Países Baixos. Então a ideia é que cada província, cada região tem ali, né, a sua representação. Hoje são 12, né? Por exemplo, aqui a gente sempre faz essa lembrança. A Holanda é uma das províncias dos Países Baixos. Historicamente, Holanda hoje são 2, tá? Tem a Baixa e a Alta. Tem a Zelândia, né? Que aí depois teve a Nova Zelândia. Enfim. Então, o Senado, ele acaba tendo essa distribuição regional e o partido, o Fórum, né, pela Democracia, acabou sendo o grande vencedor dessas eleições regionais. E agora o governo, né, do Mark Rutte não vai ter, né, mais uma vida tranquila, né, no Senado. Inclusive agora o partido do Geert Wilders caiu no Senado. Foi de 9 para 5 assentos, enquanto o Fórum da Democracia foi de 0 para 13. Porque, como eu disse, ele é um partido eurocético, ele é um partido anti-imigração, mas ele não chega a ser, por exemplo, um partido um nacionalismo exacerbado, ideias assim um pouco mais, como é que eu posso dizer, não é nem conservadoras o que eu quero dizer, mas ideias mais chauvinistas, né? O Fórum pela Democracia se distancia um pouco dessa imagem, tá? Então agora, tá, o partido vai ter 15 assentos no Senado neerlandês e se torna aí um possível candidato, né, para as próximas eleições parlamentares nos Países Baixos. Como eu disse, esse ataque em Utrecht muito provavelmente colaborou para essa votação. Não porque assim, teve esse ataque, agora vou votar nesse cara, mudei de ideia. Não, mas às vezes o cara que não ia votar, que ia ficar lá em casa, entendeu? Assistindo lá o PSV versus Feyenoord, alguma coisa assim, aí ele decidiu ir votar né, motivado aí por esse evento novo. Dos Países Baixos vamos para a Dinamarca, onde a parlamentar Mette Abildgaard, de 30 anos de idade, disse que foi, digamos assim, solicitada a sair do parlamento dinamarquês porque ela estava com o seu bebê, tá? E detalhe, né, o comentário, né, que foi de que não há um lugar para o seu bebê aqui na sala, né, aqui no parlamento, veio de outra mulher, a Pia Kjærsgaard, né, que é a líder do parlamento, né, a speaker, né, ela não é a primeira-ministra, tá, gente? Tá, mas ela é a líder do governo no parlamento desde 2015, a primeira mulher a ocupar esse cargo, inclusive, tá? E ela é do Partido Popular Dinamarquês, que é o partido que governa o país, que é também um partido, né, contra imigração, e que a gente comentou recentemente lá que eles queriam transformar aquela ilha lá, que era um matadouro de cavalos, num depósito de imigrantes regulares, por exemplo. Então tivemos esse caso bizarro no parlamento dinamarquês, em que, né, a parlamentar Mette Abildgaard estava com a sua bebê de 6 meses de idade e foi, né, falaram, olha, não tem lugar aí para esse bebê aqui, para essa criatura aí que você trouxe, né, aqui nessa casa do parlamento. Então fica aí o registro dessa notícia curiosa para vocês discutirem na mesa de bar. Aí, vindo mais ao sul, 2 notícias da Alemanha. Uma é que autoridades de Berlim proibiram a ativista palestina Rasmea Odeh
de realizar atividades políticas na capital, cancelar o seu visto de permanência. Ela ia participar de um evento sobre envolvimento de mulheres palestinas na luta pela libertação contra Israel, né? Libertação de Israel. E o ministro do Interior da Alemanha disse que a liberdade de expressão é um bem precioso. Se, entretanto, o Estado de Israel, os judeus são brutalmente perseguidos, a linha vermelha foi cruzada, né? Então ela era, digamos assim, suspeita, né, de apologia a antissemitismo, alguma coisa assim. Por outro lado, os grupos, né, pró-palestinos disseram que não era uma apresentação, não era um evento antissemita, e que ela teve a sua liberdade de expressão cerceada. Além disso, 5 velhos veteranos da Stasi, né, 5 velhos veteranos, né, eles são idosos, mas não é isso que eu quis dizer, velhos no sentido de que eles antigamente eram membros da Stasi, né, o serviço de inteligência da Alemanha Oriental. Esse sim, um estado, né, em que você era muito vigiado e que existia doutrinação. Foi confirmado por autoridades alemãs essa semana que 5 deles, que tiveram suas identidades preservadas, foram entrevistados como testemunhas, tá, não suspeitas, no Reino Unido por conta do atentado de Lockerbie, né, que foi quando um voo da Pan Am, né, o voo 103, explodiu no ar com uma bomba em 1988. Nós tivemos todos 259 pessoas a bordo morreram. 11 residentes da cidade de Lockerbie morreram com a queda do avião. O avião caiu na cidade. E, né, até hoje, a principal suspeita, a principal hipótese é de que o atentado terrorista tenha sido viabilizado, financiado pela Líbia do Gaddafi, né, como um atentado anti-Estados Unidos, anti-Reino Unido. Tá? E 5 ex-agentes, antigos agentes da Stasi, foram interrogados. Acho que antigos agentes fica melhor, né, do que velhos agentes, não quis dizer, né, que, enfim, né, peço desculpas aí caso alguém tenha achado que pegou mal o que eu disse. Indo para a Eslováquia, as eleições presidenciais foram para o segundo turno, tá? Porém, muito provavelmente já temos, né, a vitoriosa, né? Porque nós vamos para um segundo turno em que a Zuzana Kaputova, da Eslováquia Progressiva, tá? Um partido pró-União Europeia, tá? Um partido social-democrata, teve 40% dos votos. Aí, em segundo lugar, ficou Maros Sefcovic, com 18%. Em terceiro, o Stefan Harabin, com 14%, ambos independentes. E em quarto, o Marian Kotleba, do partido, né, Nossa Eslováquia, que é o partido à direita da Eslováquia, o partido que inclusive tem ali um flerte, né, com uns caras carecas que usam símbolos hindus, né, e tudo mais. Runas. Runas e tal. Mas, de qualquer jeito, a Zuzana Kaputova vai para o segundo turno aí com 40% dos votos, ela só precisa aí de mais 10% dos votos válidos para levar. Porém, lembrando, Eslováquia é um país parlamentarista, o presidente, né, é um cargo mais simbólico, um cargo cerimonial, então, né, não muda tanto assim a cotação do dólar, porém é interessante se a Eslováquia eleger... É o chefe de Estado, né? Não é o chefe de governo. Só que é interessante que a Eslováquia, né, um país que recentemente passou por questões de imigrantes, faz parte do chamado Grupo de Visegrado, eleger como presidente uma mulher pró-União Europeia, né, de um partido mais voltado à integração. Saindo da Eslováquia, vamos agora para algumas notícias na Itália. Tá? Bastante coisa na bota. Isso. Primeiro, né, notícia dessas, né, bizarrices, em que um ônibus escolar lotado de crianças nos arredores de Milão, com 51 crianças, foi sequestrado, tá, pelo motorista, o Ousseunu Si, tá, um cidadão italiano de 47 anos de idade, de origem senegalesa. E ele sequestrou o ônibus escolar das crianças e tentou tacar fogo no busão, tá? No ônibus.
Na verdade, ele tacou fogo no ônibus, porém, as crianças conseguiram ligar para a polícia, conseguiram ligar para os pais, e os policiais chegaram a tempo, quebraram as janelas do ônibus e conseguiram retirar todas as crianças antes que as chamas se espalhassem, tá? Então, né, felizmente, ninguém saiu ferido, ninguém teve nenhuma sequela, tá? Aparentemente, algumas crianças foram levadas ao hospital apenas por intoxicação pela fumaça, mas todo mundo saiu bem. E o motorista já havia sido condenado anteriormente por dirigir alcoolizado, tá? Então, assim, novamente, né? Você vê o registro de quem você emprega dependendo da situação. Como é que você vai colocar um cara... Não estou dizendo que se uma pessoa dirigir alcoolizada, ela nunca mais pode ter um trabalho, ela deve ser jogada como um pária. Mas assim, se a pessoa já dirigiu alcoolizada, você bota ele para dirigir um ônibus cheio de criança? Assim, não faz sentido, gente. Tá? Não faz sentido, tá? Né, se ele eventualmente for um alcoólatra, é uma dependência química que tem que ser tratado e tudo mais, mas você não põe ele para dirigir um busão cheio de crianças. Aí vem outra notícia, né? Vem duas notícias, digamos assim, né, exóticas da Itália, curiosas da Itália. Uma delas é que o Massimiliano Fedriga está com catapora. Ele foi internado com catapora. Mas quem é o Maxi, Felipe? Exatamente. O Massimiliano Fedriga, ele é um político da Liga Nord, inclusive. Ele é muito próximo do Matteo Salvini, o ministro do interior. Né? Liga Nord, o partido de direita da Itália, uma direita separatista, nacionalista. Lembrando, eles mudaram o nome para Liga, mas a gente sempre vai chamar de Liga Nord porque eles queriam separar o norte da Itália porque o sul é de vagabundo. Né, na visão deles. É um rebrand para ser mais palatável. Isso. E o senhor Fedriga, ele dizia que o programa de vacina... Fedriga que vem do Vêneto imbecil. Então ele é o Maximiliano Fedriga, é um imbecil máximo. Mas você tá falando sério ou você inventou? Não, eu tô inventando. Ah, tá. Ele havia classificado como stalinista o programa de vacinas obrigatórias contra 12 doenças nas crianças. Então, assim... E aí o cara foi internado, ficou 5 dias internado com catapora. E detalhe, eu já ouvi dizer, né, temos muitos ouvintes médicos, mas que assim, você contrair catapora quando você é adulto é muito mais complicado. Por isso que quando né, tem uma criança na escola que pega catapora, os outros pais esfregam os filhos na criança doente. Tem um episódio do South Park nesse sentido. Exatamente, né? Pra pegar logo o negócio e se livrar, porque catapora é uma doença que você só pega uma vez. Então, assim, e outra coisa, hoje em dia tem vacina para catapora. E ele era contra a vacina para catapora, inclusive. Não precisa mais passar por esse sofrimento. E aí ele deu uma entrevista depois, ele que é presidente da região do Friuli Venezia, tá? Que é ali o nordeste da Itália, região justamente de Veneza e de Udine, né? E que ele deu entrevista dizendo: eu sempre disse que sou a favor das vacinas, mas para obter resultados você tem que entrar em acordo com as famílias, não se impor. Meus filhos eram vacinados. E aí o entrevistador perguntou: então por que você não era? Né? Mas assim, é aquelas ideias assim. E lembrando, claro, essa daí é uma discussão muito profunda, tem um viés até filosófico nela, mas assim, vacinação, uma campanha de imunização é um pacto coletivo. Por quê? Porque se você abrir brechas nessa imunização, você corre o risco de tornar doentes, inclusive, as pessoas que foram imunizadas. Porque, enfim, aí entra questões de, biológicas, questões de epidemias. Ano passado, teve a Semana da Vacina no YouTube, em que vários canais de divulgação trataram sobre o assunto. Eu, no Nerdologia, falei justamente da história da revolta da vacina. Mas teve canais que abordaram a vacina pelas suas questões fisiológicas, pelas questões epidemiológicas. Tem vários conteúdos muito bons no YouTube brasileiro sobre isso, tá? Dragões de Garagem, o Caio Gomes, do Fisiculturista, falou um pouco sobre isso. Enfim, teve muita gente, tá? Vacinem seus filhos.
tá? O governo não quer envenenar os seus filhos, e se os planos de saúde quisessem, se a indústria farmacêutica, melhor dizendo, quisesse ferrar com a sua vida, eles justamente não te vacinavam, porque a vacina é uma das coisas mais baratas que tem. Ah, mas a indústria ela ganha milhões vendendo as vacinas para os governos. Ainda assim, é muito mais barato do que você vender remédio. Tá? Porque remédio você usa um monte de tempo. Vacina é pum, vai lá, injeta, acabou. Né? A maioria delas, pelo menos. Não, e daí tem um sujeito nos Estados Unidos, Calder Robinson, que fez um tweet dizendo que a peste negra desapareceu sem vacina, just saying. Aí ele colocou hashtag anti-vax. Aí a jornalista Dana Schwartz comentou o tweet dele falando e matou 1/3 da Europa. Pois é. Né? Então, assim, é bizarro, cara, é bizarro. E esse movimento está crescendo baseado normalmente em ideias birutas, ideias desprovadas, ou essa ideia de uma liberdade individual levada às últimas consequências. E, assim, e falar em liberdade individual em relação a matérias de saúde, e como eu disse, que envolvem necessariamente questões coletivas, tá? E, assim... eu sou um indivíduo. Sim, o indivíduo tem liberdade, tá? Eu como um bom iluminista, digamos assim, tá? Sou totalmente a favor da liberdade individual. Só que tem coisas que são coletivas, que são sociais. Né? Nós somos macacos, né? Nós somos primatas, nós vivemos em grupo. Então é aquela coisa, eu tenho o direito individual de não me importar em ter água acumulada em pneus no meu quintal. Mas o mosquito que sair dali, ele não vai picar só você, irmão. Ele vai picar o seu vizinho também, que cuidou de tudo, que fez de tudo. É uma questão coletiva, né? Então, enfim, aí entra uma discussão longuíssima, mas assim, vacinem os seus filhos, vacinem vocês mesmos. Eu, inclusive, não tenho autoridade moral para falar, porque tem uma vacina que eu não tomei, que eu não lembro qual que é, mas porque eu esqueci. Tá? Eu sei que eu tenho que tomar pelo menos uma vacina que está atrasada lá na minha carteirinha de vacinação, na qual eu era né, já está toda desmilinguida, mas é original dos anos 80. Aí, antes da gente ir para a notícia mais séria da Itália, vamos para uma notícia, não que não seja séria, né, mas que né, atraiu muita teoria da conspiração. Saiu essa semana a notícia de que... Na verdade, semana passada ainda. Foi na última sexta. De que a ex-modelo, a Imani Fadil, ela faleceu no dia 1º de março. Quem é essa ex-modelo? Ela era uma das mulheres que depôs, que foi testemunha, no caso das... orgias, né? Vamos usar aqui um termo, né? Um termo científico, do Berlusconi, conhecidas como festas Bunga Bunga. Tá? Elas tinham esse nome. Ela era uma modelo de origem marroquina. E ela morreu no dia 1º de março. Assim como a modelo Karima El Maroug, conhecida como Rubi, que seria a modelo que teve relações sexuais com Berlusconi. Sendo menor de idade. Sendo menor de idade. Por isso que, em muitas partes, esse caso é conhecido como caso Rubi. Isso. E assim, o problema não foi o presidente ter, sim, feito ali uma festinha privada. O problema foi, primeiro, ser com uma menina menor de idade. E, segundo, ele teria usado dinheiro público para organizar a festa. Né? Teria usado o helicóptero da presidência para trazer gente, sim. Enfim. Enfim, a questão é, a moça morreu no início do mês de 33 anos de idade, aos 33 anos de idade. E saiu essa notícia de que ela talvez tivesse sido envenenada com uma substância radioativa. Tá? Ou seja, não foi coisa né, bobinha, não foi coisa pequena, teria sido coisa profissional. Tá? Lembrando que um dos principais oposicionistas do Putin, tá? Um dos principais jornalistas, né, que denunciava o governo Putin, o Alexander Litvinenko, ele foi morto envenenado com, não lembro se foi urânio, se foi plutônio, enfim. Aí começou essa especulação e tal. Aí hoje, tá? Hoje, a polícia italiana soltou uma nota dizendo que
os dados da autópsia que vazaram na imprensa não são corretos, que investigadores estão trabalhando sim na causa da morte dela, porém essa história de que ela teria sido envenenada, né, com algum elemento radioativo não é confirmado, tá? Não é verdade que isso está nos relatórios da autópsia. O fato é, ela chegou no hospital com dores fortes no estômago e ela dizia que havia sido envenenada. Tá? Ela disse, não, nossa, tô com muita dor, acho que me envenenaram. Tá? Enfim, aí disseram que as substâncias que estão no suposto documento da autópsia são cádmio, crômio e cobalto. Né? Lembrando que cobalto é o bagulho que pode acabar com a vida na Terra, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, procura bomba revestida de cobalto, tá? Seria uma bomba nuclear que criaria uma atmosfera inabitável por trocentos anos, tá? Eu sei da parte, né, geoestratégica. Então, assim, a polícia italiana negou, mas de qualquer jeito, né, uma pessoa, né, uma jovem modelo, tal, morreu aos 33 anos de idade e tal, né, não é normalmente algo tão comum. Então vamos ficar aí de olho. E só lembrando que, pelo caso Ruby, em primeira instância, o Berlusconi ele foi condenado a uma inabilitação perpétua para exercício do cargo público, mas um ano depois ele apelou, ele foi absolvido e depois o Supremo italiano confirmou a absolvição, mostrando que o Berlusconi não tinha como saber que a jovem era uma menor de idade. Foi esse o desfecho. E agora uma notícia, né, mais profunda vinda da Itália. Inclusive fica uma sugestão, né, aqui um comentário. O Ministério Público italiano, eles estão já há meses, né, com um caso sobre a Operação Condor, né, a cooperação entre as ditaduras militares do Cone Sul durante a Guerra Fria e a morte e o desaparecimento de 23 cidadãos italianos pela Operação Condor. E eles estão investigando esse caso. O único veículo brasileiro que eu saiba que está cobrindo esse caso, esse julgamento, tá, que ainda está na primeira instância, não, agora ele foi para apelação justamente, é o Opera Mundi via a Janaína César, tá? Então, você tem vários textos lá. Mas Felipe, eu não gosto do Opera Mundi porque eles são de esquerda. Tudo bem, eu estou falando de um caso na justiça italiana, é o único local que você vai achar notícias em português sobre isso. Tá? Não estou falando para vocês virarem não estou falando para ninguém virar assinante do site nem nada. Tá? E aí, agora, na sentença de primeiro grau, haviam sido condenadas apenas 8 pessoas e agora o Ministério Público Italiano e a Advocacia do Estado pediram na apelação, afirmando que os autores do processo sabiam o que estavam fazendo e são executores materiais das mortes, a prisão perpétua para 24 acusados, tá, do desaparecimento e morte desses 23 cidadãos italianos. Tá? Então, recomendo lá que leiam, especialmente quem se interessar. Teve depoimentos, por exemplo, de um ex-líder dos Montoneiros. Então, assim, a próxima audiência vai ser no dia 15 de abril, tá? Onde devem falar os advogados das vítimas, do Estado do Uruguai e dos acusados. Pelo que eu vi, não há acusados brasileiros nesse caso específico, tá? Porém, isso pode mudar no futuro. E, para a gente fechar esse giro pela Europa, falando, né, em julgamento por crimes e criminosos de Estado e torturadores e tudo mais, o ex-líder da República Srpska, né, a República dos Sérvios na Bósnia, né, o bósnio sérvio Radovan Karadzic, foi condenado na quarta-feira, dia 20, à prisão perpétua por genocídio, tá, na Corte das Nações Unidas para Crimes na ex-Iugoslávia. O que acontece?
ele havia sido condenado a 40 anos de cana. Seus advogados apelaram da pena. A Corte de Apelação disse: vocês têm razão, 40 anos é muito pouco, tem que ser prisão perpétua. Tá? Então, Karadzic agora está condenado à prisão perpétua, ele que está com 73 anos de idade, e uma das principais condenações nas costas dele, né, é o infame episódio de Srebrenica, né, quando cerca de 8 mil homens e meninos muçulmanos bosniaques foram mortos por forças bósnio-sérvias e milícias, enquanto as forças neerlandesas da ONU assistiam, tá? E uma lembrança que a gente sempre faz, novamente, né? A gente tem fronteiras invisíveis sobre Croácia, sobre Sérvia, sobre Bósnia, sobre a Iugoslávia como país unificado. E vamos lembrar, nessa treta, na década de 90, não tem mocinho, não tem bandido, tá? Todo mundo ali tem alguma culpa no cartório. Tá? Então fica esse registro. E, finalmente, né, o grupo de partidos populares europeus, que é uma coalizão dos partidos de direita e centro-direita e partidos, principalmente também cristãos democratas do Parlamento Europeu, suspendeu o partido Fidesz, o partido do Viktor Orbán, da Hungria, por não estar cumprindo as políticas europeias e não estar cumprindo políticas de separação de poderes dentro da Hungria. Vejam só, os partidos de direita da Europa, um grupo de partidos de direita, não é o único, para deixar claro, tá? Mas um grupo de partidos de direita está suspendendo o partido do Orbán. Tá? Dentre o grupo fazem parte o Fine Gael, da Irlanda, o Forza Italia, da Itália, que é o partido do Berlusconi, tá? O Alternativa Popular, também da Itália, a União Democrata Cristã, da Angela Merkel, da Alemanha, a União Social Cristã da Baviera, que é a versão católica do mesmo partido, o Pró-Pátria, da Estônia, que estava no poder até agora há pouco, tá? Dentre outros aqui que fazem parte do grupo, a Plataforma Cívica da Polônia, né, que é o partido de centro-direita, o partido conservador tradicional, digamos assim, tá, da Polônia, o Partido Popular da Espanha, que a gente mencionou agora há pouco, e o Partido Conservador do Reino Unido. Tá? Os Tories. Então, e que daqui a pouco não vai fazer mais parte, né? Mas essa aliança, tá, suspendeu o Fidesz, que é o partido do Viktor Orbán, por basicamente falar: olha, filhão, se você é tão anti-União Europeia assim... Você tá fazendo aqui. É mais ou menos essa, né? E aí é um texto que eu escrevi pra Gazeta, né? Assinei aí no Bingo, mas que é um texto da qual eu me orgulho muito, tanto pelos dados ali que estão compilados e tudo mais, porque hoje nós temos muitos admiradores, muitas vezes sem sentido, sem ter noção, são admiradores pela retórica apenas, né? Dos governos nacionalistas na Hungria e na Polônia, anti-União Europeia, mas que são os dois países que mais recebem recursos da União Europeia. Né? Eles não são partidos, não são governos hoje que estão lutando pela liberdade. Tá? Eles são muito mais tipo adolescentes que reclamam dos pais, mas vivem às custas deles. Tá? A Polônia recebe uma grana absurda da União Europeia. Tá? A Hungria também. E cabe sempre lembrar a retórica anti-imigração desses países e o número de... Não dá para dizer expatriados, né, já que é a União Europeia, mas o número de poloneses, húngaros, lituanos, enfim, que estão em outras partes da União Europeia. Sim, e isso sem falar nos descendentes deles no continente americano. Né? Mas só na Alemanha são quase 3 milhões de poloneses. Só na Alemanha. Não, no Reino Unido, que vai ser um problema também, né? A regularização, né, desses imigrantes internos da União Europeia, caso o Brexit chegue a um desfecho, vai ser um problema também. E durante muito tempo, os poloneses... eles eram o símbolo caricato como alvo da Frente Nacional, quando era o Jean-Marie Le Pen,
Que era, a gente comentou isso até na época, que era a ideia do encanador polonês. Que quando a Polônia entrou na União Europeia, você teria um cara polonês que era, na verdade, engenheiro sanitário, por exemplo, o cara era engenheiro, grau superior, só que ele iria para a França trabalhar como encanador, porque isso pagaria para ele melhor do que ser engenheiro no seu próprio país, tirando o emprego de profissionais franceses não tão qualificados. Tem um stand-up do Russell Peters também que ele fala que até os indianos estavam reclamando dos poloneses. Então, assim, os poloneses durante muito tempo foram alvo dessa mesma retórica. Então, tá aí o partido do Orbán sendo suspenso da aliança no Parlamento Europeu.